Uma viagem de Cangas de Onís até Santiago de Compostela é mais do que uma viagem, é uma travessia carregada de espiritualidade, história, esforço e superação. Acertando os GPS. Mais um dia de aventuras pelo norte da Espanha dessa vez. Partimos hoje de Cangas de Onís, terra sagrada onde nasceu a resistência cristã, onde Pelayo empunhou a cruz da vitória e reacendeu a esperança de um povo. Aqui, as montanhas não são apenas pedras, são testemunhas da fé e de muita coragem. Deixamos Cangas de Onís ao romper da manhã, onde o tempo parece parado desde os dias do rei Pelayo. A ponte romana nos observa em silêncio, como se abençoasse cada motor que desperta rumo ao oeste. O som das motos ecoa nas montanhas como um canto de guerra. É o início de uma grande travessia até Santiago de Compostela. Em Cebares, a paisagem muda para um postal asturiano. Casas de pedra e madeira se alinham ao longo da estrada. É o lugar perfeito para sentir o pulso tranquilo das Astúrias, antes de continuar rumo às montanhas. Passando por Vila Maior, é o portal das minas e riqueza subterrânea. Em Vila Maior, o asfalto beija os muros das antigas casas de mineiros, testemunhas do ouro e do ferro que um dia jorraram dessas montanhas. Aqui velhas grutas, hoje museu a céu aberto, lembram o Calvário dos Mineiros nas galerias escuras de antigamente. O silêncio é embalado pelo eco distante das florestas entoando antigas canções, convidando quem passa a desacelerar o motor e sentir o coração das Astúrias. Quintana, um lugar de mirantes e lendas celtas. Em Quintana, o ar se enche de mistério celta. Pequenos mirantes oferecem vistas dos vales abaixo, onde dizem que druidas antigos realizavam rituais ao nascer do sol. Lieres é um refúgio de arte pré-histórica. Nos rochedos junto à estrada, gravuras rupestres narram caçadas e rituais de caça,
vestígios de quem viveu nesta terra há milênios. E não deixe de respirar o ar puro do bosque, cenário perfeito para uma pausa de contemplação antes de seguir viagem. Passamos pela natureza selvagem das Astúrias. Subimos pelas curvas verdes da Serra de Ponga, onde o vento cheira a floresta molhada e as vacas asturianas pastam em silêncio. Cada curva revela um abismo de beleza. A estrada se estreita, mas a alma se alarga. Aqui é impossível não sentir. Estamos vivos. Cruzamos as montanhas pela Galícia, como guerreiros que vencem a última muralha. O verde se torna mais denso. A neblina dança entre os vales. A estrada reflete nossa sombra. Seguimos juntos, como uma irmandade encelada pelo ronco dos motores e pelo silêncio das montanhas. Estamos em Pilo Tuerto, entre mirantes e fontes históricas. Em Pilo Tuerto,
O motor desacelera junto a fontes de granito esculpidas ao longo dos anos, onde os caminhantes e motoqueiros renovam as forças antes da próxima serra. O nome Pilo Tuerto vem de uma antiga pila torta, um pilão de pedra torcido que abastecia o vilarejo, ainda visível na praça central. Vilarejo de Pilo Tuerto. As casas no morro formam um anfiteatro natural sobre o vale do rio Sela. E se ouvir o rufar distante de tambores, saiba que ali acontece todo verão o Festival de Música Folk, unindo passado e presente sobre o mesmo céu azul. Tebongo é uma aldeia de muros de pedra e quintas tradicionais, cercada por prados verdes. Destaca-se a capela românica de São Clemente e um mirante natural com vista para o rio e o vale do rio Deva. Passamos por vilas onde o tempo repousa em muros de pedra e igrejas milenares. Cada uma carrega histórias de peregrinos, de fé, de lágrimas e de esperança. E agora são parte da nossa história também. La Puela é uma pequena aldeia de casas de pedra encardidas pelo tempo, empoleiradas em uma colina verde. Famosa por sua capela de Santa Maria do século XIII, e por um antigo lavadouro, onde peregrinos ainda param para se refrescar. Essa é a imponente Serra de Carúndio. Faz parte da paisagem protegida das Serras de Carúndio e Valedor, no ocidente das Astúrias, que se estende desde o interior montanhoso até perto da costa. Suas elevações alcançam cerca de 1.000 metros, servindo de divisor de águas entre as bacias dos rios Návia, a oeste,
e Esva, a leste. Ao longo da crista corre a Corrieria de los Galegos, antiga rota arqueológica onde se encontram necropolizações megalíticas, ou seja, são túmulos antigos, inscrições rupestres e vestígios de acampamentos romanos, lembrando milênios de passagem humana por esta região. Carreirígia de los Galegos. Já para nós, motociclistas peregrinos, a Serra de Carúndio oferece paisagens selvagens e panorâmicas, enquanto aldeias pontuam o caminho, convidando a pausas antes de seguir rumo à Galícia. O que é viajar de moto? Viajar de moto é sentir o mundo na pele. O vento não é cenário, é idioma. Ele fala no capacete, ele fala nos ombros, fala nas mãos. Muda de temperatura a cada vale, traz o cheiro do eucalipto, da terra molhada, do sal do mar e do café recém-passado numa aldeia qualquer. O motor vira metrônomo do coração. A estrada, um fio de liberdade que você desenha curva por curva. Na moto, o tempo dilata. Você percebe a umidade que sobe do asfalto, o calor do sol virando sombra fria ao entrar num bosque, o diesel distante de um trator, a fumaça doce de lenha, tudo ao mesmo tempo. A liberdade está nos detalhes, para onde quiser, mudar a rota porque o horizonte chamou. Sentir que cada quilômetro é conquista e confissão. Não há vidros, não há filtros, só você, a máquina e o mundo sem tradução. E quando a reta some e a curva chega, é quase uma oração. Corpo, olhar e alma alinhados num gesto só. No fim, quem viaja de moto não passa pelos lugares, deixa-se atravessar por eles. E é por isso que quando você desliga o motor, a estrada continua vibrando por dentro. Só quem viaja de moto sabe sentir e responder a essas questões. Liberdade e ser parte da natureza. E como é acolhedor esse famoso Caminho de Santiago de Compostela. Obrigado por nos acompanhar nessa incrível viagem. Vilarejo de Monte Furado, aldeia em Quiroga, marcada pelo impressionante túnel romano Boca do Monte, escavado no século II para desviar o rio Sil e extrair muito ouro das rochas. Esta sempre foi uma região de muito ouro. Passando por Berducedo, é uma vila no altiplano de Sierras de Carúndio e Valedor, com típicas casas de granito e a igreja de Santa Maria, onde passa o caminho antigo de Santiago primitivo. Estamos prestes a sair das Astúrias, rumo à Galícia, norte da Espanha. Descemos como flechas de luz, as motos cantam em uníssono, capacetes apontados para o oeste, onde a névoa abre caminho. No espelho, ficam só os vales verdes e o silêncio de pedra. À frente, a linha invisível da fronteira que separa e une Astúrias e Galícia. Entrar na Galícia é mudar de pele. O ar cheira a terra molhada, carvalhos e eucaliptos. O asfalto, entre sombras e clarões, nos chama pelo nome. Somos peregrinos modernos, pneus no chão, olhos no horizonte. Cada curva é um voto, cada quilômetro uma promessa. E quando o sol rasga as nuvens, entendemos. Santiago não é só um ponto no mapa, é um pulso dentro do peito. Seguimos juntos, firmes, motores compassados, como quem sabe que o destino já nos reconhece de longe. Hoje,
deixaremos as Astúrias. Amanhã, tocamos as torres de Santiago de Compostela. E quando a Praça do Obradoiro nos receber, não haverá grito. Haverá silêncio e muita reverência. O silêncio de quem venceu a estrada e foi vencido por ela. A represa Embalse de Grandas de Salime é uma barragem com 128 metros de altura sobre o rio Návia. Foi inaugurada em 1954. Como atrativo, ela cruza o topo da barragem, oferecendo mirantes panorâmicos. Em períodos de seca, emergem as ruínas submersas do antigo vilarejo de Salime, revelando pontes, igrejas, casas esquecidas sob a água. Atravessar para a Galícia é como mergulhar em um sonho. Casas de pedra, vinhedos antigos e o verde que tudo abraça. E a cada quilômetro, a certeza, não somos mais os mesmos de quando partimos. Essa é a magia do caminho de Compostela. Você parte com amigos e chega com irmãos. Município de Afonsagrada. É um município montanhoso na fronteira histórica entre a Galícia e as Astúrias, conhecido por suas lagoas glaciais que ladeiam o caminho primitivo a Santiago de Compostela. Aqui se destaca o Hospital de Peregrinos do Albergue de Santo Antônio, que desde o século XIX recebe caminhantes, e o aroma de pão de centeio fresco que sai dos fornos tradicionais, anunciando a hospitalidade local de quem segue a caminho de Santiago.
Restaurante O Pineiral. Acolhedor restaurante rural em pedra e madeira, ideal para recarregar energias após horas de estrada. Aqui, o caldo galego fumegante e o porco à feira são acompanhados por um pão caseiro recém-saído do forno, enquanto a hospitalidade do serviço faz você se sentir em casa antes de seguir viagem. Recebeu meu recado? Eu não mandei nenhum. Ah, Eu ainda vou pro inferno. Vai, doutor. Vai. Vai pro inferno e vai de drone. de drone. Os caras aqui deixou a própria mala 2 vezes no hotel. A minha mala ficou hoje no hotel. A própria, adeus, só Mas adeus. só andei 12 km. Dei uma voltinha, trouxe 4 peregrinos comigo, ia pegando peregrinos e ia largando peregrinos. Por isso não havia drone. A mala da gente ele lembra, a dele ele esquece. Coisa de velho, mas não fala pra ele que senão ele escuta. E aqui as nossas máquinas, só esperando para sair. Agora, saindo de O Pineiral e rumo a Santiago de Compostela, estamos cada vez mais próximos.
E então, ao final de tantos caminhos, estamos chegando a Santiago de Compostela, uma cidade forjada na fé, no mistério e na esperança. Aqui, segundo a tradição, repousam os restos mortais do apóstolo Tiago Maior, aquele que trouxe o cristianismo à Península Ibérica e se tornou símbolo da resistência espiritual do Ocidente. No século IX, uma estrela teria guiado um eremita, Pelaio, ao túmulo esquecido do apóstolo. Ali nasceu a cidade. Ali começou o maior caminho de peregrinação de toda a Europa. E ali se ergueu a Catedral de Santiago de Compostela, majestosa, eterna, coração de Compostela e farol da alma dos peregrinos. Hoje, séculos depois, chegamos sobre duas rodas e motores, mas no fundo somos como os antigos buscadores, porque Santiago não é apenas um lugar no mapa, é um destino para a alma. Bem-vindos a Santiago de Compostela. E então, depois de horas de estrada, cruzamos a última curva e lá está ela, Santiago, majestosa, serena e eterna. A catedral surge como uma promessa cumprida. Descemos das motos em silêncio. Não há grito, nem festa. Há muita emoção, porque sabemos, mais do que chegar, nós nos transformamos. Uma viagem de Cangas de Onís até Santiago de Compostela é mais do que uma viagem. É uma travessia carregada de espiritualidade, história, esforço e superação. E este é o quarto, em Santiago de Compostela. Impressionante a Espanha. Lindo hotel. Quinta da Alga. E aqui a porta do banheiro. Gigante. Bem-vindos à Catedral de Santiago de Compostela. Catedral de Santiago de Compostela. Finalmente chegamos.
Que lugar para se tomar uma cerveja hoje à noite. De frente da Catedral de Santiago de Compostela. Inesquecível. Um lugar mágico. Ao menos uma vez na vida, tem que conhecer Santiago de Compostela, Espanha.